O Comitê de Política Monetária do Banco Central demonstrou preocupação com as expectativas para o comportamento futuro da inflação. A avaliação está na ata da reunião da semana passada do Copom. Os economistas aguardam a ata do Copom para entender melhor as decisões do Banco Central e procuram sinais de quais serão os próximos passos. O documento destacou que a política monetária, ou seja, a taxa de juros, está contribuindo para o processo de desinflação, quando os preços sobem num ritmo menor, mas que eles seguem pressionados pela demanda. Ele reforçou que a nossa atividade econômica vem desacelerando, então ele confirmou esse cenário. Também confirmou um cenário de melhora nos indicadores de inflação. Talvez uma coisa que a ata tenha deixado clara hoje é isso: não existe a intenção de acelerar o ritmo de corte de juros, porque o ambiente ainda está incerto. O Banco Central começou a baixar os juros em março, quando a Selic estava em 15%. Foram 4 cortes seguidos. Na semana passada, a taxa foi fixada em 14% ao ano, a menor desde o início de 2025. Parte da ata fala da preocupação do Banco Central com o que o mercado espera para a inflação no longo prazo. As projeções são de índices acima da meta. Os economistas explicam que isso é importante porque, se as expectativas continuam altas, o BC não pode baixar os juros rápido demais. Quando o mercado acha que a inflação vai ser muito mais alta do que os modelos do Banco Central estão prevendo, as empresas começam a reajustar os seus preços também. Então, há um aumento de preço por expectativa. Então, uma parte importante da política monetária é justamente tentar controlar essas expectativas de inflação, porque se elas se desancoram, se as projeções começam a subir demais, isso acaba limitando a potência da política monetária. A guerra no Oriente Médio e a alta do petróleo também estão no radar do Copom. O comitê ainda destacou a importância do controle dos gastos públicos para diminuir as expectativas de inflação e reforçou a necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas. Em entrevista ao programa Globo News Radar, o CEO do Bradesco, Marcelo Noronha, ressaltou a importância do controle das contas públicas. Ter uma política fiscal equilibrada que garanta que a gente não vai ver crescimento da dívida pública dentro de um determinado período, e isso pode garantir a tranquilidade do Banco Central, de reduzir essa taxa de juros, mesmo trabalhando com a taxa de juros real. Então, você com a inflação equilibrada, tá certo? E com um país crescendo, a gente tem a condição efetivamente de ver uma economia muito mais saudável do que a gente está vendo hoje. Para analisar o que está por trás dessa decisão, a gente conversa agora com Renato Velloni, que é professor de economia do IBMEC de São Paulo. Ele que já está aqui na nossa tela e vai trazer as análises dele para a gente. Professor, muito boa noite. Obrigada pela gentileza de nos atender aqui na edição da meia-noite, na Globo News. Queria começar falando sobre a redução da recomendação do JP Morgan para os investidores. O Ibovespa acabou caindo 2,5% logo na sequência. E o que eu queria entender é o seguinte: o que muda, O que uma mudança de classificação, na verdade, como essa, pode provocar no comportamento dos investidores estrangeiros? Boa noite. Boa, Marcele. Boa noite a todos os espectadores. De fato, a gente tinha começado aqui na abertura do mercado tranquila, sem grandes oscilações, seja para o câmbio, seja para a Bolsa de Valores, até que sai essa notícia aqui do JP Morgan, que, na verdade, não está classificando aqui o mercado brasileiro, a Bolsa brasileira, como negativo. Na verdade, saiu a classificação de positivo, de comprar acima da média para simplesmente o neutro. Agora, muitos investidores, principalmente investidores institucionais, estavam posicionados, então, com ações brasileiras com um peso grande em sua carteira e foram reduzindo, aí, seguindo a orientação do JP Morgan. Então, quando sai alguma recomendação dessas grandes instituições mundiais, é normal ter um reflexo, exatamente no dia, na verdade, em questão de minutos, a gente percebe já reflexos no índice da Bolsa de Valores, na cotação do dólar. Então, como aconteceu isso hoje? Agora, as justificativas que aparecem ali no documento do JP Morgan, que são
são coisas que não são novidades, né? Porque eles comentam ali do período eleitoral, então é fato, o período eleitoral é um período mais arriscado em qualquer país, e aqui falando especificamente do nosso histórico brasileiro, a gente sabe que nos últimos 6 meses, além da volatilidade ser excessiva, né, 6 meses antes das eleições, mas também a tendência de baixa. O interessante é que mesmo com essa tendência, quer dizer, a tendência não se realizou ali em maio, nem em junho, nem em julho. Então, quer dizer, o índice, o preço das ações, a cotação do real também estava supervalorizado até aqui. Eu imagino que chegou o momento que eles falaram, olha, agora estamos aqui no teto dos preços, a partir de agora já fica muito arriscado, tem muito mais chance de caírem os preços, dada a volatilidade, incertezas eleitorais, enfim, guerra e tudo isso acontecendo, eles acharam que agora era o momento de rebaixar essa classificação e o entendimento é que, então, os ativos estariam aí no seu preço próximo do máximo no momento em que eles mudaram a classificação. Professor, eu queria voltar até no ponto que o senhor trouxe agora sobre os motivos que foram citados pelo banco. E aí eu cito, por exemplo, a desaceleração econômica, a deterioração do ciclo do crédito, que são 2 destaques aí que a gente pode trazer. O que esses 2 fatores revelam sobre o momento da economia brasileira? Aqui, bom, a gente tem basicamente uma política monetária que está cumprindo o seu papel. Já há mais de um ano, bem mais, a gente tem um aperto monetário gigante. Quando eu digo gigante, a gente está no ranking, aí no pódio dos maiores juros reais do planeta. Então, era esperado que em algum momento isso viesse a acontecer mesmo. E agora está acontecendo, então esse arrefecimento da economia, ele vem... Nesse arrefecimento também é normal que aumente a inadimplência, seja para pessoa física, seja para empresas que estão endividadas. Então, com tanto tempo de aperto monetário, é normal que esse quadro venha. O único indicador que está ainda mais resiliente de todos é o indicador de emprego. O desemprego está nas mínimas, mas quer dizer, a gente vê aqui a desaceleração acontecendo, a inadimplência começando a subir, então isso dá uma segurança de que a política monetária está surtindo o seu efeito e, portanto, a gente consegue projetar a inflação caindo, convergindo para a média, para a meta, só que assim, convergindo lentamente. Por que lentamente? Aí a gente tem o outro lado da história, né? Porque a política macroeconômica não é só política monetária, tem a parte fiscal. Então, como a parte fiscal, a gente sabe, não está ajudando muito para a inflação, né? Ao contrário, então está prejudicando um pouco. Não fosse essa parte, a gente teria aí uma desaceleração mais contundente, o que, claro, é notícia ruim para quem está na economia real, mas para quem está acompanhando aí o manejo da economia como um todo, sabe que isso é uma parte necessária para que a gente tenha estabilidade de preços, para que a gente tenha inflação controlada e uma economia que, apesar de crescendo menos, pelo menos de uma maneira estável, né? Isso que a gente espera com políticas econômicas. E falando sobre a inflação de julho voltou a ficar abaixo do teto da meta, puxada principalmente pela queda dos alimentos, mas esses alimentos continuam pesando no orçamento das famílias. Como é que a gente faz uma leitura desse cenário? Se a gente pode chamar de paradoxo, talvez, professor, porque, por um lado, puxou, né? Dá uma segurada na inflação, por outro, continua pesando ainda no bolso dos brasileiros, né? Esse paradoxo, ele, na percepção do consumidor, né, de quem compra, de quem vai ao mercado e precisa desembolsar ali, todo momento de desinflação, ele dá essa percepção um pouco paradoxal, porque a gente vê a inflação ficando menor do que antes, só que ainda assim no patamar alto, né? A gente... Tudo bem, está comemorando aqui, né, que o acumulado dos 12 meses ficou abaixo dos 4,5%, que é o teto da meta, já é alto, e a gente está comemorando. E o pior ainda é quando a gente pega o efeito acumulado. Né? A gente pega, como bem mostrado aqui, né, no VT anterior, quer dizer, quando a gente acumula aí vários anos
os últimos anos de inflação, aquilo é acumulado, preço sobre preço, sobre preço, sobre preço, e por mais que no período recente a gente fale, olha, não está mais subindo tanto, o patamar já está muito alto. E isso os consumidores têm em mente, e isso não mudou. Ao contrário, continua subindo, por mais que a gente fale, olha, agora está subindo um pouco menos, mas assim, pro consumidor comum que não está acompanhando ali na unha, no detalhe, o efeito marginal, o efeito ainda é muito puxado, não dá para comemorar, não. Então, é o início de uma desaceleração inflacionária e tem muito risco, muita coisa ainda para acontecer para que essa desinflação, de fato, se estruture e a gente consiga ter uma noção mais clara de que vai acontecer essa desinflação. E aí, ainda dentro desse último ponto que o senhor traz, professor, a ata do Copom acabou demonstrando também essa preocupação, né, com as expectativas futuras da inflação, mesmo com esses números melhorando, como o senhor mencionou para a gente. O que o Banco Central pode estar enxergando à frente que talvez os números não estejam mostrando ali para a gente? Olha, tem duas grandes incertezas aqui. Uma delas é o principal preço da economia mundial, né, que é a energia, o petróleo. Então, dados, né, motivos que não são econômicos, são políticos, então tudo que está acontecendo, guerra e tudo mais. Então, isso afeta esse preço e a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar isso, se vai escalar ainda mais ou não, ou se esse é um problema que vai se resolver no mês que vem. Então, assim, ninguém sabe, isso não tem nenhum modelo econômico que mostre isso. E isso é uma grande incerteza, principalmente para preços. E como o Banco Central tem uma meta para preços, quer dizer, isso fica em aberto. Ou seja, o que ele disse na ata é: vou continuar acompanhando, preciso acompanhar isso. E eles deixaram, e foram bem enfáticos, né? Deixaram claro que reagirei no que for preciso para combater isso. Então, esse é um primeiro grande ponto. E o segundo grande ponto é eleição. Né? Nós temos eleições, então a gente volta a esse assunto, é um período conturbado, gera volatilidade, seja para cima, seja para baixo, mas volatilidade sempre acaba trazendo riscos para quem está conduzindo a política monetária. Então, é até interessante, porque são poucos momentos em que um banco central manda um comunicado como esse, assim, sem deixar tão claro os próximos movimentos. É esperado, até para alinhar as expectativas dos agentes econômicos, é esperado que o Banco Central dê algum direcionamento, deixa ali, claro, aberto para, se acontecer coisas extraordinárias, ele poder mudar a decisão, mas ele dá uma indicação geralmente clara. Dessa vez não veio. Então, isso não é típico, isso não é comum nem no BC brasileiro, nem em nenhum lugar do mundo. E isso mostra exatamente essa incerteza toda que a gente tem. As nossas projeções aqui, né, elas estão em linha com uma desinflação, mas é preciso colocar na mesa que temos, sim, muita incerteza. Não dá para ninguém chegar e falar, o jogo está ganho ou o jogo está perdido. Perfeito, professor. Vamos seguir acompanhando, claro, de pertinho, né, todos os efeitos da economia aqui no Brasil. Muito obrigada, querido, pela sua participação aqui na Globo News. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado, Marcelo. Ótima noite. Tchau, Boa tchau. noite.